Esse foi o verso para memorizar durante a semana passada. Na semana passada nós estudamos sobre o poder da esperança. Quando é que nós devemos ter esperança e como nós podemos exercitar essa esperança mesmo em momentos de dificuldade. E aqui bem no comecinho da lição fala que nem sempre nós entendemos Deus. E muitas vezes Ele parece fazer coisas imprevisíveis. Contudo, isso não significa que Ele esteja contra nós, mas que simplesmente não temos a compreensão de todo o cenário. Ou seja, muitas vezes a gente acha que para confiar em Deus a gente precisa entender Ele completamente. A gente precisa entender a forma como Ele age completamente. Mas nós vimos durante a lição da semana passada que nem sempre é assim. Tem coisas que realmente nós não entendemos de jeito nenhum. Então como é que nós podemos confiar em Deus mesmo assim? Então vamos recapitular as histórias que nós vimos durante a semana. A primeira história está lá em Abacuque 1, do 1 ao 4. Abacuque é lá dos profetas menores, lá perto de Mateus, aqueles profetas bem pequenininhos. Abacuque 1, do 1 ao 4. Você está em Mateus, que é o primeiro evangelho, você vai para a esquerda. Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, aí vem Abacuque. Para a esquerda, de Mateus para a esquerda. Abacuque 1, do 1 ao 4. Abacuque era um profeta de Deus. E em que momento Abacuque viveu? Foi naquela época que o povo de Israel estava dividido em duas partes. 10 tribos estavam no norte, formando o reino de Israel, e 10 tribos estavam no sul, e 2 tribos estavam no sul, formando ali o reino de Judá. E aí o que é que Abacuque estava aqui reclamando? Apocalipse 1, Abacuque 1, do 1 ao 4. Diz o que? Alguém pode ler? Exatamente. Vamos ler esse clamor de Abacuque? Diz assim: Sentença revelada ao profeta Abacuque. A queixa de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Até o 3? Até o 4. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Então qual era a situação que Abacuque está vivenciando aqui? O reino do norte, o reino de Israel, estava sendo conquistado pelos assírios, que eram uma nação inimiga. Aí Abacuque começou a clamar a Deus: Deus, como é que isso pode estar acontecendo? A maldade está crescendo, a violência está crescendo, os assírios estão tomando, levando escravo o teu povo. O Senhor não está vendo, o Senhor não está atentando para tudo isso? Então esse era o clamor de Abacuque. A maldade estava crescendo, a violência estava crescendo e parecia que Deus não estava se importando. Só que aí vem uma coisa interessante. Abacuque faz esse clamor para Deus e a gente espera que a resposta de Deus seja uma resposta positiva, uma mensagem assim, acalentadora. Mas olha qual foi a resposta de Deus para esse clamor de Abacuque. Vamos ver o verso 5 e o verso 6. Olha a resposta de Deus. Alguém pode ler? E olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Porque eis que sussurro os caldeiros, nação amarga e impetuosa, e marcha sobre a loucura da terra, para apoderar-se de moradas que não possuem. Olha aí. Quando você lê o verso 5, você acha, não, agora Deus vai fazer um milagre, Deus vai libertar o povo de Israel dos assírios, Deus vai fazer uma coisa maravilhosa, uma coisa estupenda. Só que aí no verso 6, o que é que Deus diz aí que vai acontecer? Vai levantar um povo contra eles. Olha aí. Deus está dizendo assim, olha, vocês estão passando uma situação difícil, mas vai piorar. A tendência é piorar. Olha só, o povo de Israel foi levado pelos assírios
pois eu digo que os babilônios também vão levar o reino de Judá. Então o que é que vocês acham dessa resposta de Deus? Ela não parece uma resposta assim um tanto contraditória, uma resposta estranha? Abacuque clamou pedindo socorro, pedindo ajuda, e Deus disse que a situação ainda ia piorar. Como é que vocês entendem essa resposta de Deus? Exatamente. No meu caso, né? Teve essa doença agora, né? Essa pandemia. Aí muita gente, assim, perde a esperança. E eu acho que aqueles que têm fé em Deus tinha aquela esperança que isso ia passar, né? Como passou, mas a gente vê mesmo as consequências, né? Ainda a gente toma aí para esperar E agora outras vem o coisas barulho que dos vem aí, macacos, né? que pode ser pior. Sempre vi outras pandemias, outras epidemias. A gente tem que estar preparado, né? Irmãos, Deus é sábio demais para permitir que a pessoa viva, ou a nação viva, ou o povo viva sempre na bonança. Deus é sábio demais para permitir que o cristão viva sem provação. Porque um cristão que não tem provação, que não tem dificuldade, que não tem problema de saúde, que não tem lutas, ele ora pouco, ele se importa pouco, ele busca pouco ou nada, porque essa é a tendência geral de todo ser humano. Você pode saber, pode prestar atenção, quando tem uma criança doente, quando tem alguém agonizando, ou numa UTI, ou entubado, todo mundo é mobilizado para orar, que é a corrente de oração, se levanta de madrugada. Agora, se estiver tudo bem, ninguém convida no corrente de oração para orar de madrugada porque está tudo bem. Eu nunca vi até hoje. Então Deus sabe. Deus sabe por que ele permite as provações. Porque tem muita gente, como você disse, tem muita gente que na aprovação se rebela, se afasta, se revolta, mas tem muita gente que na aprovação ele se afirma, ele se fortalece, ele cria força, porque ele busca mais e quem busca acha, como disse o texto, quem busca acha. Se a gente precisa de motivo para buscar, então Deus permite as provações. E além do que quer ser visto. Porque o povo estava em pecado aberto. Então como é que Deus ia proteger o povo do pecado aberto? Se fosse assim, Deus poderia proteger todo mundo. Abençoar todo mundo. Deus não pode abençoar todo mundo. Né? Nós vemos aqui ainda hoje assim, no nosso mundo, né? As pessoas que teve aí o carnaval, né? Fizeram o carnaval, pegaram, né? Então, Exatamente, tem muitas coisas que não está agradando a Deus. Aí é isso aí que o carnaval diz. Ele manda que as provações para a gente ver que Deus é Deus, né? Ele está no poder. Na verdade, eu não creio que Deus manda as provações. As As pessoas colhem, as pessoas fazem a colheita daquilo que semeiam. Né? E aí o justo também sofre, porque quando eu repito sempre aqui na igreja, se o mal atingisse só quem é mal, o mal não seria mal, seria justiça. Então esse mundo é um mundo governado pelo reino do mal. Só que o reino de Deus também está aqui. E a gente precisa ter visão dos dois reinos para ver de que lado da gente querer estar. E é por isso que Deus permite as provações. Ele não dá a aprovação, ele apenas usa as provações para selecionar aqueles que buscam a ele de verdade. e nessa resposta de Deus, você vê que Deus não faz uma propaganda enganosa da situação. Deus, ele mostra a situação como ela realmente é. E é isso que ele faz com a gente também. Deus mostra, que Deus diz aqui para Abacuque, que depois daquele problema que ele estava passando, podia vir outro, e assim sucessivamente. Deus não diz, olha, todos os seus problemas vão acabar, vai ficar tudo bem, você não vai sofrer mais nada. Deus afirma, Deus alerta que vão vir problemas um atrás do outro. Só que o que é que Deus responde depois para Abacuque? Será que vai ser só essa situação de tristeza, essa situação negativa? Qual é a resposta de Deus? Vamos ler agora
capítulo 2, verso 2 e 3. De Abacuque. Abacuque 2, verso 2 e 3. A outra resposta de Deus diz assim: O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Amém. Amém. Quando você lê o resto do capítulo, Deus explica ainda mais essa promessa. Deus está dizendo: olha, a Síria está conquistando Israel, a Babilônia vai destruir o reino de Judá, mas no final eu vou destruir os dois. Eu vou destruir a Síria e eu vou destruir a Babilônia. Então você está num momento cruel, num momento difícil, mas logo logo eu vou trazer libertação. Então olha o que diz aqui na lição. Abacuque estava preso entre o grande mal que o cercava e a promessa de Deus de que o pior estava por vir. E é precisamente esse o local em que nos encontramos na história da salvação. Nós vivemos em tempos difíceis, em tempo que as pessoas não querem saber da palavra de Deus. Nós vivemos num tempo difícil. Mas de acordo com as profecias, esse tempo ainda vai piorar. Quando vierem as perseguições, quando vierem as pragas, quando vierem tudo de ruim que ainda está sendo profetizado. Mas qual é a promessa de Deus? Que quando isso terminar, aí Jesus volta e vai dar fim ao mal. Amém. Existe também uma comparação com esse cenário aqui, que no horário mais escuro da noite é logo perto do amanhecer. Então nós estamos entre esse horário da noite, antes de chegar nessa parte escura, mas para vir logo o amanhecer, que é a volta de Jesus. Então quando a gente tem esse quadro mais amplo na nossa mente, a gente não fica desesperado. A gente sabe em que momento a gente se encontra e que nós só precisamos ter esperança de que logo logo o mal vai acabar. Amém. Exatamente. Agora vamos ler o Abacuque 3, do 16 ao 19. Quando você estiver lá no meu relógio, pode colocar esse texto aqui num quadro bem grande. Esse é o meu texto. Certo. Abacuque É o texto da minha alma. 3, 16, 19. Olha o que Abacuque disse agora, depois de ouvir essa resposta de Deus. Deus agora trouxe esperança para Abacuque. O que foi a resposta dele? Alguém pode ler? Do 16 ou do 17? A lição. A podridão. Ainda que as figueiras são floresças, nem haja muito Fruto. fruto na vida. Produz a Deus Amém. Glória. É um canto. Então, gente, o que é que vocês encontram aí? Qual é a razão para a esperança de Abacuque? O que é que esse clamor e esse louvor de Abacuque quer dizer? Abacuque aqui com essa música, com essa oração que ele faz, ele diz assim: ainda que esteja tudo dando errado, que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide,
que as ovelhas não produzam mantimento, que nos currais não haja gado, ainda que tudo dê errado, eu vou me alegrar em Deus, eu vou louvar o Deus da minha salvação. Olha a sensação, olha o sentimento que agora Abacuque tem no seu coração. Antes ele estava reclamando por causa dos problemas, mas agora ele louva a Deus em meio aos problemas. É isso que essa lição quer trazer para nós. Uma pessoa que agora enxerga esse quadro mais amplo de que um dia Deus vai destruir o mal, mesmo hoje, em meio às dificuldades, aos problemas, ela começa a louvar a Deus. Então essa é uma lição que a gente aprende aqui com a história de Abacuque. Mas a lição ainda tem mais histórias. Vamos agora lá para o livro de Jó. Livro antes de Salmos. Quando você abre no meio da Bíblia tem Salmos, aí na esquerda tem Jó. Nós já estudamos Jó na semana passada e na retrasada, mas ainda tem lições que a gente pode tirar da história dele. Vamos ler aí Jó. Vamos agora lá para o capítulo 38. Mas antes de nós lermos, tem um pensamento aqui na lição muito interessante que eu quero que vocês digam o que é que vocês acham. Diz assim: você tem perguntado a Deus o que Ele vai fazer? Ele nunca vai dizer. Deus nunca lhe diz, Deus não lhe diz o que Ele vai fazer. Ele lhe revela quem Ele é. O que é que vocês acham que significa essa frase? Deus nunca vai dizer o que Ele vai fazer. Ele vai revelar quem Ele é. O que é que vocês acham que significa isso? No seu sofrimento, na sua provação, Jó não entendia por que ele estava passando por aquilo. Jó nunca entendeu por que ele estava passando por aquilo. Se ele era um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, misericordioso, que fazia o bem aos pobres, que era justo nos seus compromissos, por que aquela provação? Deus não abriu a cortina para mostrar para Jó o cenário do grande conflito que estava nos bastidores. Deus não disse nada a Jó. Só que Deus apontou Jó para o inimigo e disse: olha, tem alguém na terra que me ama pelo que eu sou, não pelo que eu faço. E esse alguém é Jó. Então, por que a nossa esperança deve ser no Deus que nós conhecemos como Ele é, e não pelo que Ele faz? A gente sempre tem estudado aqui na igreja que muitos de nós quer as bênçãos, quer as respostas, quer a presença de Deus, mas não quer fazer esforço nenhum para conhecer melhor quem é Deus. E quando Jó estava nesse clamor, nessa reclamação, Jó não blasfemou, mas Jó se queixou. Jó amaldiçoou o dia que nasceu, ele botou para fora, ele desava fogo, a angústia dele era demais. E aí, Deus não repreendeu Jó, só que Deus abriu uma visão ampla e mostrou para Jó quem era ele, quem era Deus. E quando Deus terminou de dizer quem era ele, aí Jó se rende. Aí Jó se rende, aí Jó compreende. E Jó exalta a Deus. E Deus não tirou o sofrimento de Jó. Jó continuou no sofrimento, só que agora Jó não tirou. Então o título da missão é Esperança Indestrutível. Irmãos, o que nós precisamos é de uma esperança que supere qualquer circunstância. E isso nós só vamos conseguir quando nós conhecermos quem é Deus. Quem é Deus? Não é isso que eu quero dizer? Essa situação de Jó é uma situação que é comum na nossa vida. Acontece uma situação assim bem complicada e a gente fica querendo achar respostas, a gente quer saber o porquê que aquilo está acontecendo. Então, do começo de Jó até esse capítulo 37, é ele e os 3 amigos tentando entender o que aconteceu. Jó dizia uma coisa, Elifaz dizia uma coisa, Bildad dizia outra coisa, Eliú dizia outra coisa, e assim Zofar dizia outra coisa. Cada um dos amigos ali ficava dando uma teoria do por que aquilo tinha acontecido com Jó. E fazendo perguntas a Deus, perguntas e perguntas, e aí chega a hora que Deus vai responder.
Só que a resposta de Deus não era a resposta que ele estava esperando. O que foi que Deus respondeu? Jó 38, do 1 ao 3. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. E aí começa. Se vocês lerem o 38 até o final do livro de Jó, Deus passa 4 capítulos dizendo para Jó o quanto ele é grande. Jó, você estava quando eu criei o céu, você estava quando eu criei as estrelas, quando eu criei a natureza, quando eu criei os monstros marinhos, quando eu criei a chuva, quando eu criei a neve, fogo. Você estava lá quando eu fiz isso? Você sabe como é que essas coisas são formadas? Você sabe de onde é que veio o vento? Você sabe de onde é que vem o vento? Você sabe separar a luz das trevas? Olha aí. Você pesou o vento? Então, a resposta de Deus para Jó foi mostrar a sua grandiosidade. Veja como eu sou grande, Jó. Por que vocês acham que Deus respondeu dessa maneira? Jó estava querendo entender por que ele tinha perdido os seus filhos, tinha perdido a sua casa, tinha perdido a sua saúde. Por que ele tinha perdido tudo e qual foi a resposta de Deus? Veja a minha grandeza, veja as minhas obras, o meu poder. Por que vocês acham que Deus respondeu dessa forma para Jó? Ele ter passado por tudo isso, né? Porque Deus era um grande poder, né? Você pode comentar. Aqui o professor não deu para matar. O que você acha? Nós somos pequenos demais para entender as coisas que Deus faz. O ser humano, na hora da prova, a gente só sabe se perguntar, mas Jó mesmo não tinha, como ela disse, uma visão que o grande conflito. Nós não sabemos o que está acontecendo ao nosso redor do espiritual, o que Satanás fala para Deus sobre nós. Então, a gente é pequeno para entender isso, para entender o grande conflito, para entender o que Deus faz e a forma que Ele faz e ao que vai levar aquela prova, aquela situação. É a experiência que a gente está. Exatamente. Exatamente. É que Deus respondeu a vossa Ele vai ter um comentário. Deus não deu uma resposta direta para Jó. Deus deu uma resposta diferente. O que você acha? O que vocês acham? Por que Deus respondeu dessa forma? Vamos ver qual foi a resposta de Jó. Quando a gente vê a resposta de Jó, a gente entende o motivo por Deus ter falado daquela maneira. Jó 42, vamos ler do 1 ao 6. Diz assim: agora é a última resposta de Jó a Deus. E foi para ter essa resposta que Deus falou daquele jeito com Jó. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por Amém. isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Deus queria ajudar a gente a acreditar que Deus tem controle de tudo e que nada foge do seu nome. Exatamente. Deus mostrou sua grandeza para Jó, para que ele entendesse, para que ele reconhecesse que ele não precisava de todas as respostas, ele precisava de Deus. Ele confiando em Deus, ele não precisava de todas as respostas, ele não precisava ter todas as suas dúvidas solucionadas, ele precisava apenas confiar nele. Exatamente, a fé.
Exatamente. É por isso que há um versículo na Bíblia que é repetido, se não me engano, 5 vezes. O justo viverá pela fé. E eu penso sempre sobre a história de Jó na seguinte perspectiva. Por mais que nós percamos coisas, percamos familiares, percamos oportunidades, mas a gente nunca vai perder como Jó perdeu. Jó perdeu tudo, ele só ficou com a esposa. E a esposa ainda ficou acusando, mandando ele abandonar Deus, né? E morrer ali sem salvação. Ou seja, a própria esposa ficou contra ele. Então ele tinha 10 filhos. Imagina a alegria de um pai que tem 10 filhos, né? E todos morreram no mesmo dia. O golpe foi muito grande. Tudo que ele tinha, que ele podia dispor, por exemplo, toda a riqueza dele, os animais, os servos, todo Satanás tirou no mesmo dia. Ele perdeu tudo. E a saúde, ele ficou sem saúde, ele ficou leproso, todo nojento velho, cheio de ferida, se raspando com um caco de telha, todo mundo com nojo dele. Os amigos dele, quando foram visitá-lo, passaram 7 dias em silêncio, olhando para ele, ali mudos, sem coragem de falar nada, porque a situação dele era triste. Ou seja, por mais que a gente perca coisas, a gente não perde tudo. Por exemplo, eu lembro do irmão de Valquíria, que quando vocês se mudaram para lá, houve um incêndio e ele perdeu quase tudo, né, no incêndio. Mas ficou a família que se junta, se reúne ali, ajuda um, ajuda o outro. Então a gente nunca vai perder como Jó perdeu. E Jó continuou firme. Então ele é um exemplo para nós, porque se a gente perde alguma coisa, é alguma coisa, né? E a gente tem que... Eu sempre me lembro do verso bíblico que diz assim, porque o teu amor é melhor do que a vida. O amor de Deus por nós deve ser mais importante do que a nossa própria vida, porque a nossa vida está guardada nele. Pode falar. Sim. Que vieram depois. Sim, sim. Eu falo assim que eu, Valquíria, não daria conta de passar o que ele Passou. ainda está passando, e você olhar para ele assim e a vida, né? Assim. Mas para ele, eu acho que ele quando sair, se ele vai abordar o óbvio, ele vai questão, mas ele entendeu muito, ele não tem convívio, e aí teve esse incêndio. Como é que ele reage assim, na vida espiritual? Assim, aparentemente, bem, mas assim, por dentro só ele. Mas ele tem uma fé? Ele tem. Assim, ele, na verdade, nós fomos criados, né? Então, assim, ele sabe o propósito de Deus para a vida dele. Só que até então ele ainda não separou, né? Ele passou por isso e ainda está passando. Mas assim, eu não. É Deus que tem sustentado ele mesmo. Porque assim, foram não só danos materiais, mas emocional, físico, tudo. Então assim, eu não daria conta de olhar para ele, todo mundo chega e fala assim, nossa, meu Deus, porque assim foi uma proporção muito grande. Depois quem quiser dar uma olhada, é só entrar lá na internet e você vai ver a proporção. Foi notícia no estado inteiro, né? No estado de Goiás inteiro foi notícia, né? O incêndio. Então, assim, eu não sei. Eu falo assim que é só Deus na vida dele, porque eu olho assim e eu não dou conta, né? E o pessoal chega e fala assim, nossa, eu falo, não, mas isso aí foi bens materiais, Deus ele vai restituir. E Deus é tanto, eu falo assim, eu vejo a grandeza de Deus na vida dele, porque ele, gente, a proporção do incêndio foi mais de 10 milhões que ele perdeu. Materiais, bens materiais. Só lá onde estava o centro, né? Então, assim, e ele fala assim, não, mas Deus ele está aí, e Deus ele está suprindo. Então, assim, Deus ele tem suprido a vida dele, porque por mais que eu tenha perdido tudo aquilo ali, mas eu vejo a glória de Deus na vida dele. Uma coisa que eu não sabia. E ele já viu, ele sofre muito, por exemplo, ele
surpresa, né? E eu tava dormindo, minha sobrinha já tinha me ligado, eu não tinha. Ela perguntou pra você, né? Tia, corre aqui que a decoração tá pegando fogo, meu tio tá lá dentro, meu tio seu pai, e não quer sair. E eu saí pra lá, quando eu cheguei, que eu olhei aquilo ali, ele não funcionou. Ele já tava lá fora e eu, nossa, eu fiquei assim, estagnada, eu não dava conta nem de mover. Eu fiquei, e ele falou assim, não, irmã, calma, isso aí é só bens materiais, Deus, a gente tá vivo, sabe? E ele foi me consolando e eu não conseguia me controlar, não tinha estrutura para aquilo ali. Assim, foi, e as duas situações que aconteceu, eu estava junto. A primeira foi quando ele teve um acidente, que o rapaz faleceu e o outro ficou paraplégico, eu estava junto com ele. E a do incêndio fazia o que eu mesmo que eu estava. Uma mãe dele. E você vê esse Tá aí o nome para a gente orar, porque a luz do Espírito Santo vai trazer essa consciência aí. Porque muitas coisas Foi uma fachada. aí uma fachada, não estava andando no esquecimento lá, porque hoje só foi andando uma descarga deles. Morreu daquele. Ele ficou perfeito. Agora dentro não tinha nada. Ele ficou perfeito, sim. Se olhar assim, eu achava que mais dentro não prestou nada. O outro caiu, ficou para perto. aí quando nós está tudo bem e a gente nem acha que para nós está tudo bem. Eu, sinceramente, isso tudo eu acho que eu, naquele dia ali, eu fiz, não. Porque, meu Deus, quando eu gente, é tanto que eu não gostava nem de passar lá na rua, né? Eles continuaram lá, em pânico, mas eu não gostava nem de ir lá, eu ficava no local. Gente, tem uma última lição aqui para fechar essa parte de Jó. Eu quero que vocês percebam aqui. Como é que eu posso ter a esperança mesmo sabendo bem pouquinho? Mesmo sabendo pouco? Eu não tenho todas as respostas, mas como é que eu posso ter esperança mesmo não tendo todas as respostas? Primeira coisa, se a gente soubesse de tudo, se a gente tivesse a onisciência que Deus tem, o que é que você acha que a gente ia deixar de desenvolver em nossa vida? Fé. Se você soubesse de tudo, se você fosse tão onisciente quanto Deus, o que é que você ia deixar de desenvolver na sua vida? Perseverança. A humildade também. Humildade, reconhecer que a gente é inferior a Deus. Porque a gente conhece pessoas aqui no nosso dia a dia que quando estudou um pouquinho já começam a se achar melhores do que os outros. Exatamente. E imagine se cada ser humano fosse onisciente, soubesse de tudo. A gente não ia exercitar a humildade. Agora imagine se cada ser humano fosse onipotente. Se pudesse fazer qualquer coisa, o que é que a gente ia deixar de desenvolver em nossa vida? Qual era o problema disso aí? De cada um de nós ser onipotente. Se tudo que a gente fizesse, a gente pudesse, a gente ia ser independente de Deus. Primeira coisa, a gente ia ser independente de Deus. Um inimigo ferido. Era um bocado de satanás só assim. Nós não somos, e tem muita gente que é do satanás, verdadeiro. Não é a gente não poder. A gente pensava ser humano pecador, pobre. É lógico para mim pensar nisso, mas quando a gente pensa, se eu tivesse tudo, às vezes você vê pessoas ricas que têm tudo materialmente,
coisas desse mundo não preenche, não. E a onipresença, se a gente tivesse o poder de estar em todos os lugares. Ixi, eu ia me fazer. Qual era a virtude que a gente ia deixar de desenvolver se a gente fosse onipresente? Eu ia querer estar debaixo daquele cipês florido, os 10 dias da floração. Então, gente, nós não temos onisciência, nem onipotência e nem onipresença para que a gente nunca deixe de exercitar a humildade, a obediência e a paciência. E a fé. É isso que nós aprendemos com a história de Jó. Nós temos que ter esperança em Deus, mesmo sabendo pouco, mesmo não podendo muita coisa e mesmo não estando em todos os lugares ao mesmo tempo. É isso que essa lição quer trazer para nós. Porque eu resumo assim, que o que Jó sabia era muito mais importante do que o que Jó não sabia. E ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E eu, em minha carne, eu mesmo, em minha carne, verei a Deus. Então ele cria na ressurreição, ele sabia que Deus, que Jesus ia vir, ele sabia da ressurreição e ele sabia que ele ia ser ressuscitado para ver a Deus. Então, eu por mim mesmo, em minha carne, verei a Deus. O meu Redentor vive, ele se levantará sobre a terra. Ou seja, o que Jó sabia era isso. E isso era mais importante do que tudo que ele não sabia. Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. O que nós devemos saber de Deus deve ser maior do que tudo que nós não sabemos. E nossa esperança deve estar nas promessas fiéis e verdadeiras que Deus faz em sua palavra. Da sua vinda, da restauração de todas as coisas, da nossa restauração, da ressurreição que ele promete a todos que o amam. Exatamente. Irmãos, para encerrar, quero ler com vocês Deuteronômio 29, 29. Esse é o verso que quando a gente encontra alguma coisa na Bíblia que a gente não entende de jeito nenhum, esse é o verso. Esse é o verso. Deuteronômio 29, 29. É o 5º livro da Bíblia. Está em Gênesis, sai para a direita Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 29, 29. O que é que eu devo fazer quando eu encontro uma coisa que eu não entendo de jeito nenhum? Diz o que aí? Deuteronômio 29, 29. O que está revelado é para a nossa salvação, é para o nosso aprendizado e para nós sermos obedientes. O que não está revelado pertence somente a Deus. E se nós somos fiéis a Deus, lá no céu, Deus vai revelar para a gente. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração? Grandioso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por mais uma lição. Obrigado, Deus. Da semana que passou, já nos preparamos para aprender mais, Senhor, acerca de Ti. A semana Sim, que logo mais, na viração da tarde, vai se iniciar. sim, sim. Aquele, Senhor, que o Senhor revela através de Sua lei, é para que possamos, Senhor, crescer em graça e conhecimento, sermos obedientes a Ti, andamos nos Teus retos e santos caminhos e acreditar, Senhor, nas Tuas promessas. Amém. Amém. E aquele, Senhor, que não foi revelado, é porque só pertence a Ti, ó Pai. Verdade. Então, não queremos, Senhor, ser maior do que Ti. Porque assim, Senhor, foi um coração que encheu de soberba, que quis se ascender aos céus. E com ele, Senhor, veio a desgraça. Ele foi jogado para o abismo. E não queremos, Senhor, nos entregar a esse abismo. Então, Senhor, cuida de cada um de nós. Sim, Deus. Sim. E nos ensina, Senhor, mesmo mediante as nossas limitações. Sim, Deus. Porque somos tão limitados, ó Pai. Verdade. Verdade. Mas já é o suficiente saber que o Senhor é grande e é o Deus Todo-Poderoso. Que nos sustenta com o poder da sua destra. Amém. Amém. Então, Senhor, fica conosco, abençoa aqui os próximos momentos, o culto divino. Amém. E usa aquele de forma poderosa que vai trazer a Tua palavra. Amém. Estejamos, Senhor, atentos a ouvir de forma mais atenta
mas sobretudo, Senhor, com o coração aberto Sim, Senhor. para aplicar as tuas verdades à nossa vida. Amém. Fica conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.